Se for heresia afirmar que o sábado foi dado só para os judeus, então Deus é o primeiro herege. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou reagir a um comentário que eu recebi aqui do Kleber em alguns vídeos passados aí e tirei um tempinho para considerar as questões que o Kleber traz como contra-argumentação a um dos vídeos que eu fiz aqui no passado, que acho que inclusive foi um shorts, foi um vídeo curtinho, onde eu falo de Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, e lá eu digo que Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, né? Implicando toda a humanidade, não unicamente os judeus. E aí o Kleber achou ruim a minha argumentação e contra-argumentou. E eu valorizo muito a postura do Kleber, porque apesar de eu discordar do que ele falou, eu acho super válida essa interação, essa troca de perspectivas e percepções teológicas a respeito das discussões, ok? Muito bem-vindo o Kleber colocar os seus contrapontos aqui e eu vou respondê-los de forma séria, né? Eu vou levar de forma séria, né, a contra-argumentação do Kleber e vou, em função dela, responder. E aí eu mostro para vocês o que foi que o Kleber comentou lá no meu vídeo. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está o comentário do Kleber e ele diz o seguinte: mas como gosta de um malabarismo esse senhor Ezequiel? Jesus jamais poderia ter dito que o sábado foi estabelecido para toda a humanidade, pois se ele tivesse afirmado tal coisa, estaria em contradição com Deus e com Moisés. Em Deuteronômio capítulo 5, versos 2 a 5, repetindo o Êxodo 20, Moisés afirmou que seus antepassados não receberam uma lei igual a deles, recebida em Horebe. O sábado está nessa lei, que os antepassados não receberam, logo não são homens? Em Êxodo 31, versos 13 a 17, Deus diz que guardarão o sábado os filhos de Israel. Se for heresia afirmar que o sábado foi dado apenas para os judeus, Deus é o primeiro herege. Por essa razão, quando Jesus fala que o sábado foi estabelecido por causa do homem, em Marcos 2, verso 27, ele está se dirigindo a homens judeus, a fim de defender os discípulos. Não é à toa que ele usou o exemplo de outro judeu, Davi, para melhor se respaldar. O Salmo 147, versos 19 e 20, parece que discorda do Ezequiel. Muito obrigado, Kleber, pela sua consideração de gastar um tempo, tanto assistindo o meu vídeo curtinho, quanto escrevendo o seu comentário. A despeito das questões provocativas, de você dizer que eu gosto de malabarismo e coisas do tipo, eu não levo isso por mal, tá? Inclusive, eu me dou o direito de também fazer comentários ácidos e discordâncias em relação ao que as pessoas afirmam teologicamente aí por aí. Então não seria de bom tom eu ficar chateado com quem faz a mesma coisa comigo, e não fico mesmo, e acho super tranquilo, tá? Gostei da tua postura, tanto que vou tentar responder a você de uma forma bem tranquila, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Kleber, que eu não sei se você é católico, eu não sei se você é evangélico, então dependendo assim um pouco de qual for a tua perspectiva, algumas coisas que eu vou falar aqui se encaixem mais ou menos dentro da sua teologia e da sua visão. Mas, em geral, a maioria dos cristãos, seja católico ou evangélico, gosta de afirmar que eles seguem Jesus e não Moisés. E eles seguem o Novo Testamento e não o Velho Testamento. O que não significa que esses cristãos odeiem ou desprezem por completo o Antigo Testamento ou Moisés. Mas a ideia é que, numa guerra de poder, num balanço entre ter que crer
em Moisés e no Antigo Testamento, ou em Jesus e no Novo Testamento, a imensa maioria dos cristãos gosta de afirmar que seguem Jesus e o Novo Testamento. E nesse caso, você está fazendo o caminho inverso. Porque vamos trabalhar com a hipótese de que você está correto aí. Então lá em Êxodo 31, lá em Salmo 147, lá em Deuteronômio 5, lá em Êxodo 20, Moisés estaria supostamente afirmando que Deus deu o sábado só para Israel. Aí vem Jesus e fala, o sábado foi feito por causa do homem, né? Não por causa dos israelitas, não por causa dos judeus, né? Então veja, não se deveria ter uma postura igual a que vocês pretendem ter em relação à maior parte das discussões? Ficar com Jesus e com o Novo Testamento, pretender que aqui é uma luz progressiva, que Jesus está tornando mais claro que não era tão claro no Antigo Testamento. Então lá no Antigo Testamento fazia parecer que o sábado era só para Israel, aí Jesus vem e corrige. Não, o sábado foi feito por causa do homem, e como eu gosto de dizer, todo judeu é homem, mas nem todo homem é judeu. E ao Jesus falar que o sábado foi feito por causa do homem, ele demonstra que a guarda do sábado tem amplitude muito maior do que para meramente os filhos de Israel, os israelitas, os judeus e coisa do tipo. Então por que não usar esse mesmo tipo de argumentação? Tipo como muitos cristãos fazem com a imortalidade da alma. Não, lá no Antigo Testamento tem uns textos ali e tal, mas aí Jesus no Novo Testamento ele vem corrigir, ele vem trazer uma nova luz, ele vem trazer essa luz progressiva e agora a alma é imortal, entendeu? Então por que não ter essa mesma postura no assunto aqui? Então lá no Antigo Testamento era só para Israel, mas aqui agora é para a humanidade, é para o homem. Sabe por que que a maioria dos cristãos não vai ter essa postura? Porque esse papo de que segue Jesus e não segue o Antigo Testamento é só para se desvencilhar de um dos 10 mandamentos mesmo, né? Não é para ser levado a sério, não é algo que realmente a maioria dos cristãos siga de verdade, né? Só segue quando convém e quando essa argumentação supostamente oferece alguma base para algum tipo de heresia, tipo crer em imortalidade da alma ou abandonar a guarda do sábado dos 10 mandamentos. Ok, então a minha primeira resposta a você, Kleber, já está feita, mas eu gostaria de avançar um pouco no entendimento da tua própria argumentação, para a gente avaliar ela com sinceridade e seriedade. Então vamos lá abrir a Bíblia nos textos que você evocou para trazer a discussão? Então, beleza. Vamos começar então lendo Deuteronômio capítulo 5, versos 2 a 5. Vou ler a partir do verso 1 para contextualizar. E aí a palavra de Deus diz assim: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que ele fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. E aí ele começa a citar os 10 mandamentos, que estão lá também em Êxodo capítulo 20. Veja bem, quando a gente vai argumentar teologicamente, Kleber, especialmente coisas que tenham implicações assim amplas, profundas, radicais, importantes, a gente tem que fazer uma leitura bem atenta dos textos. E veja bem, Deuteronômio capítulo 5, versos 1 a 5, em nenhum momento diz que Deus deu os 10 mandamentos unicamente para Israel e para mais ninguém. Ok. A ideia é que o Senhor Deus fez uma aliança com aquelas pessoas que estavam vivas naquele contexto, e não com os pais delas, né, daquelas pessoas. Ok. Esse é o ponto.
Essa aliança inclui os 10 mandamentos? Inclui. Inclui muito mais do que os 10 mandamentos? Inclui. Mas o foco é a aliança e não os 10 mandamentos, tá? Como se a ideia fosse, olha, eu estou dando para vocês aqui 10 mandamentos que eu nunca dei para mais ninguém antes disso, nunca vou pedir obediência a esses mandamentos para mais ninguém além de vocês que estão aqui vivos com quem eu estou fazendo essa aliança, e acabou. Até porque a implicação disso seria que esta aliança e as suas consequências seriam dadas só para essa geração que teve essa experiência e não para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e gerações futuras, né? Porque aí também Deus não teria feito aquela aliança com as gerações futuras, nem dado os 10 mandamentos para as gerações futuras, tá? Se fosse fazer uma leitura bem estrita, assim como muitas vezes se tenta fazer. Porque, na verdade, a tentativa, né, do Kleber e de outros aí que usam argumentos desse tipo é tentar dizer que a concessão de Deus dos 10 mandamentos nesse contexto de aliança com Israel é colocada de uma forma tão hermética que transgredir os 10 mandamentos só é pecado se você for de Israel, especialmente em relação ao sábado. Essa é a argumentação para dizer que o gentil, o não israelita que transgride o sábado, ele não transgride lei nenhuma. Por quê? Porque esta lei transgredida foi dada ao judeu e não aos demais. E aí os demais não têm pecado de transgredir uma lei que não foi concedida a eles, mas só aos judeus. E ao não serem judeus, eles podem transgredir essa lei, e não tem culpa, e não tem pecado, e não tem condenação, e tudo bem, ok. As pessoas têm o direito de acreditar nessa heresia? Tem, mas ela é uma heresia. E eu vou demonstrar para vocês por quê. Entretanto, antes disso, vamos avançar um pouquinho mais e vamos ler os outros textos também que o Kleber evocou aí nessas discussões. Então ele fala também de Êxodo capítulo 31, versos 13 a 17. E aí a palavra de Deus aqui nos diz o seguinte, vou ler a partir do verso 12 até o verso 18. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O que acontece? Provavelmente o que o Kleber entende a partir desse tipo de texto é que tais afirmações implicam no que não foi afirmado. De que, por exemplo, pessoas que não têm origem na família de Abraão, Isaac e Jacó, nas tribos de Israel, não estão alcançadas de forma nenhuma pela regulamentação da guarda do sábado, ok? Provavelmente a ideia é um pouco essa, tá? Porque a linguagem é que o sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel, quem não é filho de Israel não precisa guardar o sábado ou coisas do tipo. Entretanto, isso falha por várias razões. Por exemplo, quando o povo saiu da terra do Egito, não havia unicamente descendentes de Abraão, Isaac e Jacó no meio do povo. Havia também aquele que é chamado de o populacho, né? Que eram pessoas do Egito que temeram o Deus Israel em função de tudo que aconteceu, as pragas, aquela situação toda lá com Moisés sendo usado por Deus para ir livrar o povo de Israel da terra do Egito, e muitos egípcios não israelitas
saíram do meio do povo egípcio e se tornaram parte daquele povo de Israel, mesmo não sendo das tribos de Abraão, Isaac e Jacó e das tribos de Israel, ok? E a palavra de Deus diz que haveria uma única lei para os filhos de Israel, da terra, etc., e os estrangeiros que habitassem entre aquele povo. Não haveria leis diferentes do tipo, você é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, das tribos de Israel, você tem que guardar o sábado. Você não é? Você pode trabalhar no sábado à vontade aqui, que não tem pecado, não tem dificuldade nenhuma, inclusive você pode trabalhar para os israelitas, né, e cumprir todas as funções que eles não podem cumprir, mas vocês podem cumprir. Isso nunca existiu em Israel, ok? Além disso, o próprio mandamento do sábado já fala sobre os estrangeiros lá no verso 11. Não farás nenhum trabalho, nem o forasteiro, né? Nem o estrangeiro, que também está presente em relação a questões referentes à guarda do sábado em textos como, por exemplo, Isaías capítulo 56, né? Onde se fala da guarda do sábado por parte de não israelitas, né? Então, por exemplo, como que diz lá, Isaías 56, verso 6. Aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Inclusive aqui, a guarda do sábado, mesmo no contexto lá de abraçar a aliança, ela é chamada uma casa de oração para quem? Para todos os povos. Então a casa onde se guarda o sábado é uma casa com essa vocação universal, não meramente uma vocação localizada em israelitas e coisas do tipo. Então o Kleber faz uma leitura estrita lá de Êxodo 31 e lê o que está escrito, mas implica o que não está escrito, e não leva em conta que sim, a palavra de Deus fala de estrangeiros devendo guardar o sábado, não só filhos de Israel, ok? Beleza? E aí vamos dar uma olhadinha no último texto que ele fez referência lá, Salmo 147, versos 19 a 20. Dá uma olhadinha o que está escrito lá, e aí a gente avança. Então, aqui, Salmo 147, versos 19 e 20, fala assim: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia. Interessante. O que o amigo Kleber infere desse texto? Que porque Deus deu as suas leis, os seus preceitos, de uma forma como ele não fez com as demais nações, então estas leis se aplicam a Israel e não às demais nações, naquela lógica para tentar se desvencilhar da guarda do sábado. Mas veja bem, aqui, por exemplo, o texto do Salmo fala das leis no plural, não só na guarda do sábado, ok? Então não é assim, Deus deu a guarda do sábado para Israel, não fez isso com mais ninguém, e todo o resto pode ignorar esta lei sobre o sábado, aleluia! Que seria uma implicação e uma aplicação, uma interpretação bem engraçada aqui do texto. Mas veja, aqui se falam de leis no plural. Mas e aí? Vamos tratar todas as leis de Deus da forma como os cristãos, aí no caso anti-adventistas, tratam o sábado? Vamos inferir que gentios podem transgredir essas leis dos 10 mandamentos sem ter culpa nenhuma, então eles podem ter outro Deus diante de Deus, eles podem adorar imagens de escultura, eles podem tomar o nome de Deus em vão, eles não precisam guardar o sábado, podem desonrar o pai e a mãe, podem matar, podem adulterar, podem roubar, podem mentir, podem invejar e cobiçar o que não é seu, e tá tudo bem, porque eles ignoram esses preceitos, porque Deus só deu essas leis a Israel. Aleluia! Essa é a implicação, Kleber? Ou não? Acho que não, né? E agora, que a gente já entendeu bem o comentário do Kleber, agora nós vamos começar a fazer uma jornada que demonstra
por que que o Kleber está equivocado e o que que ele não levou em conta na hora de entender essa discussão, para que as questões fiquem bem claras para todo mundo, ok? Esse tipo de argumento que o Kleber usou é muito comum, tá? Porque é um tipo de argumentação conveniente, que parece ter fundamento na palavra de Deus, justifica uma transgressão de um mandamento que realmente é incômodo que se obedeça, porque é difícil conseguir trabalho, que não trabalha no sábado, e dinheiro, e família, e sustento, e um monte de coisa. Então as pessoas já estão predispostas a aceitar esse tipo de argumentação, e aí 2, 3 textos bíblicos mal interpretados aqui e ali, tirados do contexto aqui e ali, mal entendidos aqui e ali, mal aplicados aqui e ali, fala para as pessoas o que elas querem ouvir, e agora todo mundo pensa, ufa, agora finalmente eu posso transgredir um dos 10 mandamentos com a minha consciência muito tranquila, porque o Kleber me ajudou, com esses 3 textos bíblicos aí já resolveu o problema. Então essa é a razão pela qual esse tipo de argumento é muito popular, é muito comum, é muito usado e etc, ok? Mas por que que esse tipo de argumentação está muito equivocada? E aí eu passo a demonstrar para vocês por quê, tudo bem? Bom, muito do que eu já falei até aqui já demonstra por quê. Bom, porque Jesus falou que o sábado foi feito para o homem. Já elimina a discussão que o sábado foi feito só para Israel, por exemplo, entende? Mas além disso, existem várias outras questões, tá? Porque o que acontece? A aliança de Deus com Israel e a concessão dos 10 mandamentos e depois lá de todo o ritual do santuário, no contexto do Êxodo, de Êxodo 19 para frente, desde o começo, né, do livro do Êxodo, etc, 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 de fato é uma experiência singular que Deus deu somente para aquele povo naquele contexto, ok? Sim, você tinha que estar vivo no Egito, sendo escravo e tomando porrada para você ser tirado da terra do Egito, ser levado ao deserto e Deus descer no Monte Sinai fumegante não sei o que e dar os 10 mandamentos em forma de tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Sim, é fato. Esta experiência, esta aliança, esta concessão destes mandamentos desta forma é absolutamente singular na história da humanidade. E, ok, sobre isso, tudo bem. Isso implica, inclusive, uma relação íntima entre Deus e Israel, que tem que ver, inclusive, com a relação entre Deus e Abraão. É o cumprimento de promessas que Deus fez a Abraão, que a sua descendência seria abençoada, e essa é uma descendência que sai de um homem que não podia ter filho, que a mulher não podia ter filho, aliás, né, até 100 anos, e não sei o que, trocentos milagres e promessas envolvidas aqui nessa história. E Deus trata essa família de forma muito especial, muito carinhosa, muito específica, e chama o povo de Israel para si, é o povo de Deus, e etc, e etc, e etc. Entretanto, não se pode concluir disso muitas coisas que os críticos do Adventismo concluem, tá? Que esta relação especial entre Deus e Israel implique que coisas que Deus pediu para Israel, por exemplo, nos 10 mandamentos, na guarda do sábado e etc., não tenham relevância para quem não é de Israel. Porque, veja, nesse caso, não é só o sábado que cai todos os demais 10 mandamentos. E só que o problema, eu nem quero começar com as questões futuras, depois da concessão dos 10 mandamentos. Eu quero começar com o que vem antes dos 10 mandamentos, que aí ilustra a questão de forma muito clara, tudo bem? Então vamos lá. Como que era a relação de Deus com as pessoas que transgrediam os 10 mandamentos antes dessa aliança descrita lá em Deuteronômio capítulo 5, versos 1 a 5? Antes da concessão dos 10 mandamentos, nos termos que está lá em Deuteronômio 5, em Êxodo 20 e etc. Deus tratava estas pessoas, estas coisas, de uma forma diferente do que ele trata depois da concessão da lei. Em resumo, o que eu estou perguntando? Não era pecado transgredir os 10 mandamentos antes dessa aliança maravilhosa com Israel? E aí eu gostaria de conduzir você à leitura de vários textos bíblicos, tudo bem?
Vamos lá voltar para o livro de Gênesis, onde não tem 10 mandamentos ainda, tudo bem? Não tem 10 mandamentos aqui, não tem Moisés não está nem vivo aqui, ok? Isso aqui é outro momento, é antes dos 10 mandamentos. Aí vamos dar uma olhadinha lá, Gênesis capítulo 35, versos 1 a 4. E aí a Bíblia diz assim: Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou por todo o caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, as argolas que pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Veja, Jacó se encontra com o Deus verdadeiro e o resultado é abandonar os outros deuses, inclusive deuses materiais, que são imagens de escultura. Entregou os deuses estrangeiros e ele escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Veja, aqui está em ação o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, em ação. Antes da concessão da lei, antes da concessão da aliança. Já era pecado ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. Isso não é uma invenção da aliança, da relação entre Deus e Israel, e Deus deu essa lei para Israel e para mais ninguém. Não, veja bem, aqui não existem tribos de Israel, aqui existe Jacó e a família de Jacó, e quando Jacó se encontra com Deus pede para ele fazer um altar para ele que havia aparecido para ele, etc, etc, etc. E Jacó já entende a implicação, né? Se eu tenho esse Deus aqui que apareceu para mim, que cuidou de mim, que estava comigo nessa situação aqui da minha angústia, eu vou adorar esse Deus e mais nenhum outro. Cadê os outros deuses aí? Traz aí. Todo mundo trouxe os deuses e largaram os outros deuses, né? Porque já era pecado ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. Inclusive na forma de imagens de escultura. Em Gênesis 31, verso 19, né, por exemplo, Jacó logrou a Labão o arameu, aliás, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então já havia aqui esse conceito da idolatria. Depois dos versos 30 a 35, tem todo um desdobramento lá dessa situação, que aí o Labão vai atrás, e ela mente que não roubou e está embaixo dela. E inclusive são esses deuses que depois eles vão dar para Jacó jogar fora, né? Etc. Então já existe a ideia, inclusive, por exemplo, de que roubar é errado, né? Porque a Raquel rouba os ídolos do lar do Labão e o Labão sai estressado que a menina tinha roubado. Então Deus não deu essa lei do não furtarás só depois, na aliança com Israel, e não deu essa lei para mais ninguém, segundo o Salmo 147? Entende? Tipo, não, roubar já era errado, idolatrar já era errado, ter outros deuses falsos diante do Deus verdadeiro já era errado, e etc. Aí voltando um pouco mais, Gênesis capítulo 27. Lá no verso 20, se fala assim, ó: Disse Isaque a seu filho Jacó: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Que ele tinha pedido uma caça para Esaú e aqui ele achava que Jacó era Esaú. Aí o Jacó responde: Porque o Senhor teu Deus o mandou a meu encontro, mandou lá o gado que ele queria lá ao encontro dele. E aí, no verso 36 desse mesmo capítulo, Esaú, quando descobre o engano que Jacó tinha proclamado, né, e tinha feito em relação a Esaú, disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, que acho que a tradução é tipo trapaceiro, que puxa o calcanhar, alguma coisa assim? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então veja, aqui Jacó rouba, Jacó mente e Jacó toma o nome de Deus em vão.
E tudo isso está condenado. O próprio Esaú. Cara, você errou contra mim, você mentiu para o pai aqui para roubar a minha bênção. E, inclusive, ele fez isso usando o nome de Deus. Então tá aqui, ó, Jacó é um pecador que usa o nome de Deus em vão, que rouba, que mente, que engana, né, etc. Depois, por exemplo, em relação à guarda do sábado. Êxodo capítulo 16, antes da concessão dos 10 mandamentos, você já tem aqui a ideia da guarda do sábado, versos 28 a 30. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no lugar onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia, assim descansou o povo no 7º dia. Veja, Êxodo 16, ainda não tinha sido feita aliança, ainda não tinha sido dado os 10 mandamentos para Israel e etc. E já era pecado transgredir o sábado, tanto ali que no caso do milagre que Deus fazia alimentando o povo com o maná, ele fazia um milagre da sexta para o sábado, para o maná não estragar e o povo não colher no dia de sábado, porque o dia de sábado era santo. E querer colher o maná no dia de sábado era transgredir o sábado, era pecado, era transgredir a lei de Deus. Mesmo antes da concessão da lei de Deus nos termos da aliança dos 10 mandamentos. Então, a lei de Deus ela não depende da concessão da aliança dos 10 mandamentos para estar em vigor, né? Outra coisa, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 9, você tem aquela situação com Noé e os seus filhos, onde existe ali uma cena um pouco estranha, de um certo desrespeito por parte de um dos filhos de Noé para com o seu pai. E aí no verso 20 se fala, né? Maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. Então veja, desrespeitar os pais já era pecado. Desde Gênesis 9, não precisa esperar Deuteronômio 5 ou Êxodo 20 para considerar a aliança e os mandamentos. Já era pecado. Antes mesmo desta configuração da aliança nos termos da relação entre Deus e Israel no Êxodo, tá? E é isso. Outra coisa, Gênesis 4 você tem as repreensões divinas do assassinato de Abel por parte de Caim. Não tem que esperar chegar lá nos 10 mandamentos, Deus conceder um dos mandamentos para dizer não matarás, para isso se tornar errado, e ele só deu essa lei para Israel. Todo mundo que matar as outras pessoas, tá tudo certo. Não! Caim matou Abel e Caim foi repreendido, e foi marcado, e foi selado, e foi condenado, porque sempre foi errado transgredir a lei de Deus. Não depende da aliança dos 10 mandamentos, da primeira aliança com Israel, para matar ser pecado, tá bom? Isso da mesma forma em relação a outros mandamentos, o não adulterarás, por exemplo. Lá em Gênesis 39, versos 7 a 9, você tem aquela relação lá de a mulher do Potifar querendo transar com José e ele dizendo, eu não vou cometer esse pecado contra Deus, né? Então, adultério já era pecado desde sempre. Em Gênesis 20, quando o faraó lá tenta ficar com a Sara, Deus amaldiçoa, acho que é Abimeleque, sei lá o nome do cara. Posso até dar uma olhadinha rápida aqui. Sara e Abraão em Gerar. Enfim, não vou ficar lendo aqui para a gente ganhar tempo, tá? E também a ideia é que Deus ia amaldiçoar o faraó lá que transasse com a Sara, porque ele tinha mulher, aliás, ela era mulher do Abraão. Então sempre foi errado adulterar, não depende da aliança dos 10 mandamentos, tá? Da mesma forma em relação a furto. Lá em Gênesis 44, versos 8 e 9, o José ele arma para os irmãos ali e ele acusa eles de roubo, né? E aí os irmãos falam, não, Deus me livre, a gente não roubou nada aqui, nunca isso iria acontecer, a gente nunca faria uma coisa dessa, ou seja, já era errado roubar, já era algo inclusive da mentalidade deles, né? Olha como que diz o texto aqui. Aquele dos teus servos com quem for achado que morra, e nós seremos seus escravos. Então, tipo, a ideia é assim, ó, a gente aqui não roubou nada, a gente não vai roubar nada, porque quem roubou fez uma coisa muito errada e tem que morrer. Não precisa esperar os 10 mandamentos para dizer que furtar é errado, para daí começar a ser errado e errado só em Israel e não fora de Israel. O 9º mandamento, né, a ideia da mentira. Você tem condenações à mentira em inúmeros contextos na palavra de Deus, né?
Por exemplo, Gênesis 12, versos 10 a 19, quando Abraão mente que a mulher não era dele e etc. Já existe uma condenação, já existe um pecado. O próprio Faraó, né, é uma história parecida lá depois com Gênesis 20, né? Ele fica chateado, você mentiu para mim, mentir já é errado, e fora de Israel também, fora do povo de Abraão, né? Abraão mente e o outro cara que nem é do povo dele diz, você tá errado, cara. E a cobiça, por exemplo, né? Desde Gênesis 3, a mulher vendo a árvore era boa para se comer e comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Uma das coisas que faz Eva comer do fruto proibido é essa coisa dela ser agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Ela cobiçou aquilo que o diabo diz para ela que ia acontecer. Então vejam, antes dos 10 mandamentos, nós lemos aqui que transgredir todos os 10 mandamentos já era errado antes da aliança entre Deus e Israel. Então os 10 mandamentos, eles não dependem da lei dada a Israel para estarem vigentes, para sua transgressão ser pecado, seja em Israel ou fora de Israel. Vários dos exemplos que nós demos aqui foram transgressões acontecendo por parte de Abraão, Isaac e Jacó ou família de Israel. Ok, mas algumas não. Algumas têm que ver com Faraó, outras têm que ver com Noé, outras têm que ver com pessoas fora de Israel, fora do povo de Deus. E já era errado matar, já era errado mentir, já era errado idolatrar, já era errado transgredir o sábado, etc, etc, etc. Tá? Não depende dos 10 mandamentos, da aliança entre Deus e Israel. Ok? Maravilha? Mas agora, eu quero sair desse foco anterior à concessão dos 10 mandamentos, que já demonstram, inclusive, que o tipo de aplicação que o Kleber faz é muito equivocada. Mas nós vamos falar de um outro elemento, tá? E quando povos ou pessoas não israelitas transgrediam os 10 mandamentos, qual que era a percepção de Deus e do povo de Deus? Vamos dar uma olhada? Vamos abrir a Bíblia lá em Levítico capítulo 18, por exemplo. Eu poderia ler aqui trocentos mil textos, tá? Eu vou ler só alguns aqui para demonstrar a exatidão do que eu estou aqui ensinando, tudo bem? Então vamos lá, ó, por exemplo, Levítico 18, eu vou ler a partir do verso 19 até o verso 30, presta atenção. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá diante de um animal, para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma dessas coisas, sim, aquele que as cometer, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, aqui existem pecados de ordem de adultério, de idolatria, de assassinato, matar o filho para Moloque, tomar o nome de Deus em vão, não profanarás o nome de Deus, e homossexualidade, e várias dessas outras coisas aqui, ok? E veja a ideia aqui. A ideia é que estas coisas também eram pecado quando eram realizados por povos que também não
tinham tido os 10 mandamentos da forma como Deus deu para Israel. Mas ainda assim era pecado. O seu assassinato, a sua idolatria, as suas imoralidades sexuais, etc, etc e etc. Vamos avançar no Antigo Testamento. Vamos lá para Jonas capítulo 3, por exemplo. O livro de Jonas, inclusive inteiro, ele é baseado nessa ideia que Deus manda Jonas pregar em Nínive, para que Nínive se arrependa dos seus pecados, e Nínive não é um povo israelita, não é um povo que recebeu os 10 mandamentos e a aliança dos 10 mandamentos, da mesma forma como os israelitas receberam. Mas e aí, os pecados deles não eram pecado? Aí lá, por exemplo, no capítulo 3... Verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu digo, né? A palavra do Senhor veio a Jonas. Aí, no verso 8, diz assim, sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamem fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, também fora de Israel, pecados de violência e maus caminhos contrários à lei de Deus eram considerados pecado tanto por Deus quanto pelos israelitas, tá? Você vai lá para o livro de Amós, por exemplo, dá uma olhada depois aí nos capítulos 1 e no capítulo 2. 1 milhão de repreensões ao povo, povo, né, no caso, esses povos aqui, eles eram... de toda sorte, né, de gentios, né? Não tem ninguém israelita aqui, mas está lá, trocentas acusações do povo de Deus, do Deus de Israel, de que essas pessoas estão fazendo mal, agindo mal, pecando, e etc, e etc, e etc. Eu estou com dificuldade de encontrar Amós no meio dos profetas menores aqui. Ai, Senhor, vamos lá, Joel, Amós. Tipo assim, vamos dar uma olhada em alguns textos, por exemplo. Amós, capítulo 1, versos 11 a 14. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada, baniu a misericórdia, sua ira não cessou de despedaçar, reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo em Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não susterei o castigo. Rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem seus próprios limites. Por isso meterei fogo nos muros de Rabá, fogo que consumirá seus castelos. Então, é aqui, perseguiram, roubaram, mataram, baniram a misericórdia. Mesmo não sendo de Israel, não tem um papinho assim do tipo, eu fiz uma aliança só com o povo de Israel, que só o povo de Israel não podia matar. Vocês aqui de Edom, vocês aqui de Amon, vocês aqui, qualquer outro, tá tudo bem aí, todos esses assassinatos e violência e não sei o quê. Nunca foi essa a mentalidade da Bíblia em lugar nenhum. Inclusive, o Novo Testamento deixa isso claro. Vamos dar uma olhada lá, Romanos capítulo 1. A partir do verso 18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não se revela contra só as impiedades dos judeus que receberam a lei, e quando eles transgridem a lei é impiedade. Os outros não receberam a lei, podem transgredir a lei, não tem impiedade nenhuma. Não existe essa mentalidade. A ira de Deus revela contra as impiedades de todos os seres humanos, sejam de Israel ou não, julgados pela mesma lei. Se o israelita mata, assassina, etc, é pecado. Se o cara em Amon, em sei lá onde, mata, é pecado. É igual a lei, é a mesma lei, tá? Não tem nem o que falar sobre isso. Aí, por exemplo, o texto diz assim, a partir do verso 20. Tais homens são, portanto, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança do homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência do próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações, íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Esse aqui é o juízo de Deus sobre toda a humanidade. E Deus se permitiu conhecer, inclusive é o argumento do capítulo 2 de Romanos, por todas as pessoas, dando o Espírito Santo na consciência das pessoas. Então todo mundo tem uma certa consciência do que é certo ou errado, do que é bom ou mal, e não importa se você é de Israel ou não, se você transgride qualquer um dos mandamentos de Deus, você pratica, ou que seja assassinato, ou adultério, ou idolatria, ou transgressão do sábado, ou inveja, ou cobiça, ou desonrar o pai e a mãe, ou isso e aquilo, porque é o fundamento da lei de Deus antes dos 10 mandamentos serem dados a Israel da forma como foram dadas no Monte Sinai em Horebe. E isso atinge toda a humanidade, ok? E por fim, o que acontece? Os cristãos também são ordenados no Novo Testamento a guardar os 10 mandamentos. Você está em Romanos capítulo 1? Dá uma olhada em Romanos capítulo 13, verso 8 em diante. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, e se há qualquer outro mandamento, e há inclusive o sábado, tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui Paulo fala que o amor, que é a maior qualidade cristã, está definido em função de cumprir a lei de Deus. É o oposto do tipo assim, não, eu amo muito a Deus, aí por isso eu posso transgredir o sábado, transgredir a lei dele à vontade. Não funciona dessa forma. E, por fim, Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12, também coloca de forma absolutamente clara e irrefutável a obrigação do cristão de guardar os 10 mandamentos. E transgredir um dos 10 mandamentos equivale a transgredir qualquer um ou todos eles. O que diz o apóstolo inspirado no Novo Testamento? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Se você não adultera, porém mata, você é transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, você deve guardar todos os 10 mandamentos e não transgredir nenhum. E dentre os 10 mandamentos está lá também a guarda do sábado. E tudo isso só para demonstrar que o nosso amigo Kleber faz aquilo que ninguém nunca deveria fazer, que é usar a Bíblia para justificar as suas transgressões, ok? Todos nós temos pecado. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que quem entende a palavra de Deus de forma mais correta, profunda e coerente, pelo menos pode reconhecer quando erra, diferentemente daquele que torce a palavra de Deus para fingir que não erra quando erra, e aí acontece um problema. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça quando nós confessamos os nossos pecados. Então, por exemplo, existem pessoas que têm muito melindre com a discussão da guarda do sábado, porque às vezes elas trabalham no sábado e elas ficam assim com aquela sensação então que elas serão condenadas e elas ficam com medo disso. Mas veja, confesse esse pecado para Deus e você vai ser perdoado e
você vai ser salvo. A única coisa que é importante colocar é que, aliado à sua confissão, é importante você buscar melhorar em relação àquilo que você peca. Então, ok, você tem um pecado que você trabalha no sábado, ok? Lute com Deus, lute na vida para conseguir trabalhar sem transgredir o sábado. Enquanto isso não for a plena realidade da sua vida, você clama a Deus, Senhor, me perdoa, eu estou errado, me ajuda, me guia nessa situação, naquela situação. E isso não só em relação ao sábado. Às vezes você está envolvido num problema de adultério, às vezes você é uma pessoa com uma prática assim, de mentira, de alguma idolatria, de algum pecado, algum problema. E todos nós temos os nossos pecados e problemas. E todos devem agir com os seus pecados da mesma forma. Confessá-los, confiando que Deus perdoa e, obviamente, buscar não fazer aquilo que desonra a Deus. E aí, de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, nós vamos sendo transformados e Deus vai mudando a nossa vida. E isso não acontece da noite para o dia, não é um processo simples e fácil, e ninguém é salvo pela lei ou coisas do tipo. Entretanto, também é verdade que uma postura de transgressão deliberada e rebelde da lei de Deus também não conduz ninguém à salvação, certo? Então, é necessário haver, vamos dizer assim, menos deturpação da palavra de Deus para justificar aquilo que no final é simplesmente transgressão da lei de Deus. E não se justifica a transgressão da lei de Deus. Nem Jesus faz isso. Jesus morre pela transgressão da lei de Deus, para perdoar a transgressão da lei de Deus. Mas ele não vai ter por inocente aquele que persistir rebeldemente transgredindo a sua lei, muito menos ensinando os outros a transgredir, né? Dá uma lidinha depois lá em Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, tá bom, Kleber? Então assim, cara, tudo isso, todo esse tipo de argumento que se usam contra o sábado, no final eles são só uma piada e eles implicam um monte de coisas que não se sustentam. Porque tipo assim, não, Deus só deu o sábado para Israel aqui nessa aliança, nos 10 mandamentos e para mais ninguém. Ah, então não era pecado transgredir o sábado antes disso. E por que Êxodo 16 diz que era? Ah não, mas é só para Israel. Não, mas por que aqui fala em Isaías 56 que é para o estrangeiro que se achegar ao Senhor? Por que Jesus fala que foi feito para o homem, não para o judeu? Ah não, mas aí eu acredito em Moisés, não em Jesus. Aí nessa hora, eles viram os verdadeiros fariseus, viram os verdadeiros legalistas, e que querem dar de dedo na cara de adventista, que simplesmente está defendendo o que diz o Senhor, a palavra de Deus, de forma irrefutável. Porque já era pecado transgredir os 10 mandamentos antes da concessão da aliança nos termos lá do Monte Horebe. E era pecado transgredir os 10 mandamentos fora do povo de Israel, demonstrando que a lei de Deus sempre foi e é universal. E, inclusive, esse é o fundamento do Evangelho, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso a gente prega o Evangelho a toda criatura. Porque se só fosse pecador o povo que recebeu a lei e transgrediu, aí só judeu era pecador. Aí todos os demais eram povos sem pecado. Podiam roubar, matar, transgredir o sábado, idolatrar, fazer tudo aquilo. E eles podiam usar esse argumento idiota. Não, Deus não me deu essa lei. Aqui no Salmo 147, aqui diz que Deus só deu essa lei para Jacó. No final das contas, inclusive, a lei de Deus, que é uma bênção, vira uma maldição. Porque Deus deixa todos os povos pecar à vontade, menos Israel. Aí Deus dá uma lei para Israel e aí Israel peca, tá vendo, tá fazendo errado. Senhor, mas aqui do lado, o pessoal tá trabalhando no sábado, tá adulterando, tá matando, tá roubando, tá mentindo e não tem pecado porque eles não receberam a mesma lei do mesmo jeito. Porque eu nasci em Israel, ó que maldição. Esse seria o resultado final das coisas. E não, a concessão da lei de Deus é inclusive uma concessão de bênção para Israel, para que Israel fosse um lugar mais seguro, mais limpo, mais organizado, mais próspero, mais feliz do que os povos que transgridem a lei de Deus na idolatria, na transgressão do sábado, no assassinato, na imoralidade, todo tipo de droga e de porcaria que existe no mundo. Isso tudo é só o básico da palavra de Deus. É só o básico. Mas a pessoa não conhece o básico da palavra de Deus. E não, aí tem que vir aqui no canal do Ezequiel Gomes dizer, Ezequiel, você adora um malabarismo. Fala que esse vídeo também é um malabarismo, né? Demonstrar a verdade da palavra de Deus é um malabarismo, né? Porque
Porque legal mesmo é comentáriozinho idiota, sem fundamento nenhum, e quando você avalia as implicações do que a pessoa diz no seu comentário, você percebe que ela está absolutamente equivocada e simplesmente tentando justificar transgressão. E não se justifica a transgressão, se pede perdão. É bem diferente. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.